Hoje, 11 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença de Parkinson. Data escolhida por ser a do nascimento do médico inglês James Parkinson, que em 1817 publicou pela primeira vez um estudo sobre a doença, que assim seria denominada com o sobrenome dele. Passados 207 anos, ainda há muitas dúvidas a respeito do Parkinson e por isso, nosso contato ao vivo aqui no Manhã Bandeirantes é com a doutora Laura Moriana, médica neurologista voluntária da Associação Campineira de Parkinson. Doutora Laura, muito bom dia. Obrigado por atender o nosso convite. Prazer ouvir a doutora. Bom dia para vocês, bom dia para a nossa audiência, que está aqui para se unir a nós no esforço contra o Parkinson. Antigamente, a doença de Parkinson era chamada popularmente como mal de Parkinson. A mudança dessa nomenclatura já é parte desse trabalho de conscientização, até como uma proteção, um respeito a quem sofre com essa doença, doutora? Perfeito. Acho que é uma tendência crescente nossa como sociedade vermos, né, as pessoas integrarem, né, todas as atividades da nossa sociedade, independente delas sofrerem de condições que limitam certas funções motoras, né? Então, esse nome mal realmente já gerava uma sensação ruim. E, atualmente, até mesmo o nome de doença, algumas pessoas têm retirado e têm usado, em vez de falar eu tenho doença de Parkinson, falar eu sou portador de Parkinson, para tirar essa questão da doença ou não doença também, que cada vez mais está perdendo valor, né? O que importa é como você vai participar da sociedade. Então, sou portador de Parkinson, às vezes participo de um jeito um pouquinho diferente. Tiago Prudente, doutora Laura Moriana, médica neurologista, falando com a gente sobre a doença de Parkinson. Doutora, muito bem-vinda ao Manhã Bandeirantes. Eu queria fazer uma questão, porque meu avô teve Parkinson, né? Acabou falecendo. Mas eu queria saber, porque sempre se fala assim, né? Você tem alguém na família que teve Parkinson, você tem que ficar atento ao que pode acontecer. Isso é real? Quando a gente tem alguém na família que teve Parkinson, é preciso ficar atento? E o ficar atento significa o quê? Porque eu sempre me perguntei, ficar atento ao quê? Tiago, que pergunta excelente e super atual que você está fazendo, né? Sim, existe uma chance maior de ter Parkinson para quem tem pessoas afetadas na família. Parkinson é muito comum, afeta 2% dos idosos. Então, todo mundo conhece pelo menos uma, duas pessoas com Parkinson, às vezes mais nem sabe que a pessoa tem Parkinson. E vai acontecer de muita gente ter parente com Parkinson. Isso não quer dizer que você vai ter Parkinson, quer dizer que a sua chance é um pouquinho maior. Quando tiver mais de 2 parentes, a chance aumenta mais um pouco, porque daí parece que tem alguma coisa genética. Então, por exemplo, meu pai e a minha tia, né? Aí seriam 2 pessoas. E ainda assim, esse papel da genética, ele é maior em 10% dos casos, assim, né, que ele realmente tem uma herança genética. Em alguns outros, a genética entra mais como um fator de risco do que como um causador, né? É que nem assim, comer batata frita aumenta o risco de ter um infarto, mas não é que todo mundo que come tem, né? Doutora Laura, ainda... Acho que doutora. Doutora, me ouve? Sim. Ainda não há uma cura conhecida pela ciência para o Parkinson, mas já há um tratamento, uma forma que venha melhorando a qualidade de vida de quem é diagnosticado com a doença? Nossa, temos muitos tratamentos. O Parkinson ainda tem uma fama muito pior, né, do que deveria ter. Uma condição que nos anos 50 era uma sentença de morte, a pessoa com Parkinson iria viver ali alguns anos, ia ficar deteriorada, ir para cadeira de rodas e pronto. Hoje em dia, tem pessoas com Parkinson que levam vidas superativas por décadas, participam até de conscientização, fazem esporte de aventura, muitos trabalham ativamente, até a idade normal de aposentadoria, quando desenvolvem antes, né? E aqueles que desenvolvem mais idosos também continuam tendo uma vida familiar muito rica, porque os tratamentos estão muito melhores e eles levam a uma melhoria muito importante da qualidade de vida. Doutora, queria que a senhora falasse sobre a questão dos sintomas. Como é que é um sinal de alerta que eu posso ter Parkinson?
quando procurar um médico, porque isso é uma dúvida que eu acho que todo mundo tem, porque todo mundo fica naquela questão, é uma doença genética, não tem nada na minha família, e eu acho que é uma dúvida constante de todo mundo, né? Qual é o momento, qual é um sinal de alerta para procurar um médico? Perfeito. O Parkinson, ele é famoso por causar tremores, então não é a principal causa de tremores, mas desenvolver um tremor pode ser uma evidência que possa ter Parkinson. Apesar de ser a manifestação mais famosa, não é a mais frequente. A manifestação mais frequente é a lentificação dos movimentos. Então a pessoa começa a demorar mais para fazer as coisas, começa a ter dificuldade para fazer movimentos finos, como por exemplo abotoar camisas, ou então fazer trabalhos manuais que antigamente fazia muito rapidamente. Isso sim já leva a uma chance maior de ter Parkinson, mas também não é o único motivo e precisa ser decidido ali junto com o médico. Doutora Laura Moriyama, nossos ouvintes estão participando conosco. Eu queria compartilhar duas perguntas com a senhora. A primeira do Alexandro de Oliveira. Ele pergunta se o Parkinson atinge mais homens, mais mulheres, se há alguma diferenciação por conta de gênero. Alexandro, que pergunta boa e super atual. Quando nós vemos as clínicas de Parkinson, né, por exemplo, eu sou chefe da clínica de Parkinson da Unicamp, então a gente vê mais homens com Parkinson do que mulheres com Parkinson nessas clínicas. Esse fenômeno, ele é internacional e ele está sendo muito estudado. Acredita-se atualmente que existe talvez um avanço um pouco mais rápido do Parkinson em homens do que em mulheres. Antigamente se acreditava que havia uma incidência maior, mas atualmente o principal motivo que tem sido estudado é a falta de acesso à saúde pelas mulheres. Muitas vezes a mulher leva o homem ao médico porque acha que ele tem Parkinson, ele recebe o diagnóstico, então é tratado, aí ela busca levá-lo a um médico mais especialista, etc. E as mulheres, quando desenvolvem, muitas vezes falam que é frescura, que não tem nada, não ajudam a levar no médico, ela não tem quem ajude a se mobilizar quando começa a ter deficiência. Então, esse é um assunto muito atual e que nós estamos muito interessados de corrigir. A outra pergunta que chega do ouvinte Tandy Negrão, trazendo inclusive um relato pessoal. Ele diz que a mãe dele, uma senhora de 76 anos, ela tem Parkinson e sente muitas dores na coluna. Ele pergunta quais cuidados ele pode ter e como ela pode aliviar essas dores, doutora? Perfeito. A causa das dores na coluna, no Parkinson, é multifatorial, existem vários fatores. Primeiro que com menos mobilidade, todo mundo tem mais dor de coluna, então muitas vezes quem trabalha sentado o dia inteiro já tem dor só porque está sentado a maior parte do tempo. Então uma atuação muito importante é ajudar a pessoa com Parkinson a se movimentar, então uma fisioterapia, um professor de educação física, um personal trainer, ou simplesmente ali fazer um exercício com um familiar, com alguma pessoa, para estar até dando um apoio, mas se não tiver ninguém, fazer sozinho mesmo. Então essa já é uma coisa para que a gente precisa estimular a mobilidade. Uma outra coisa, às vezes a dose de medicamento precisa ser um pouquinho ajustada, porque ela não está suficiente para permitir a mobilidade. Então precisa ser discutido com o médico. Massagens podem ajudar, hidroterapia pode ajudar, e eu recomendo evitar tomar muito medicamento para dor. A dor, ela é nossa amiga, ela nos alerta que alguma coisa está errado, e alguma coisa está errada com a coluna da sua mãe. Então, na medida do possível, vamos tentar reabilitar essa coluna dentro desse Parkinson para que ela volte a funcionar como a coluna deve funcionar, nos dando suporte para que a gente possa estar ereto, fazendo as coisas do dia a dia. Doutora, para encerrar a minha participação aqui, queria perguntar como é que é a questão da assistência para as pessoas com Parkinson, tanto na rede privada hoje, quanto na rede pública. Existe uma estrutura para atender essas pessoas? Como é que é esse trabalho? Porque a gente sempre fica em dúvida, né? A gente vê situações... Porque como é uma doença que as pessoas criam no imaginário que, infelizmente está com Parkinson, não tem o que fazer, cria-se o imaginário que não se tem uma estrutura para cuidar dessas pessoas, mas eu queria que a doutora falasse sobre isso e também do que pode ser feito até para que a vida da pessoa seja uma vida tranquila enquanto ela está com a doença, né?
Olha, perfeito. Nós temos, né, no sistema público, existe uma via de referência de quem tem Parkinson. Então, uma vez que a pessoa procura o médico da unidade básica de saúde, ele vai ser referido para um especialista em neurologia. Isso pode estar, por exemplo, em hospitais, ou pode estar nos AMEs, né, os ambulatórios médicos de especialidade. Se for um hospital menor que não tem a capacidade de lidar com um paciente de Parkinson complexo, muitos casos de Parkinson, o próprio geriatra consegue resolver o caso, o clínico, principalmente em fases iniciais. Mas numa alta complexidade pode ser referido para ambulatórios especializados de Parkinson, por exemplo, como a gente tem na Unicamp. É claro que essas vagas são limitadas, porque essa doença é crônica, ela demora muito tempo, né, décadas, então as vagas são poucas, mas existe esse fluxo. Então, na rede pública, a gente tem um fluxo, ele tem todas as limitações da rede pública, mas existe. Na rede privada, claro que existe também, né, médicos especialistas. O médico especialista em Parkinson é um neurologista que fez especialização em distúrbio do movimento. E é uma coisa que a gente precisa até aumentar a conscientização que existem esses médicos. Eu participo de uma sociedade internacional que tem 10 mil médicos cadastrados que são especialistas em distúrbios de movimento. Os médicos estão por aí. Eu, como chefe aqui, né, no ambulatório da Unicamp, a gente forma especialistas disso todo ano. Mas às vezes os pacientes não chegam neles porque não sabem que existe. Então é uma pergunta muito boa. Eles podem ser alcançados também na rede privada. E fora isso, a gente tem até uma coisa que eu queria falar muito, que é muito do meu coração. Eu sou voluntária na Associação Campinas Parkinson. É uma associação sem fins lucrativos em Campinas, que recebe, acolhe portadores, cuidadores, familiares, pessoas interessadas em ajudar para estar dividindo, né, essas dificuldades, dando aulas. A gente tem também aulas de fisioterapia, aulas de fonoterapia. Então, não fornece remédios, não é uma instituição de tratamento, mas é uma instituição que colabora com a socialização e com a educação do parkinsoniano e do cuidador. E isso melhora muito o prognóstico do paciente e é demonstrado cientificamente. É a Associação Campinas Parkinson, inclusive corrigindo o nome, que na apresentação chamei Associação Campineira, mas é a Associação Campinas Parkinson, que tem um portal que você pode acessar para ter mais informações, campinasparkinson.org.br, campinasparkinson.org.br. É esse trabalho que a doutora também colabora nessa associação que foi fundada em 2007, uma entidade sem fins lucrativos. Doutora Laura Moriyama, muito obrigado por conversar com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Muito importante esse assunto, muito importante a orientação que a senhora passou, tudo que a gente aprendeu um pouco mais com a especialista. Bom dia e obrigado mais uma vez, doutora. Muito obrigada.